Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como resolver alguns exemplos de regra de 3. Mas, primeiramente, a gente precisa ver o que é uma grandeza diretamente e uma grandeza inversamente proporcional. Eu vou colocar aqui primeiro a parte de diretamente proporcional. Então, pensa assim, pensa na quantidade de tempo e na distância. Estou comparando essas duas coisas aqui, essas duas grandezas. Imagina o seguinte, se tu precisar percorrer uma distância maior, tu vai levar mais ou menos tempo. Quanto maior a distância, maior o tempo que você vai levar. Então veja que as setas ficaram no mesmo sentido. Tanto faz as duas ficarem para cima ou as duas ficarem para baixo. O que importa é, veja, se eu diminuir a distância, você também diminui a quantidade de tempo que você vai precisar para percorrer aquela distância. Então, o que é que são grandezas diretamente proporcionais? Aumento uma, a outra também aumenta. Diminuo uma, a outra também diminui. E as grandezas inversamente proporcionais? Olha aqui o nosso caso. Vou pegar a velocidade e eu vou pegar o tempo. Imagina assim, você vai fazer uma viagem. Se você aumentar a velocidade, o que é que acontece com o tempo da viagem? Ele vai aumentar ou ele vai diminuir? Bom, se você aumentar a velocidade, o tempo da viagem diminui. Então, o que é que aconteceu aqui? Uma seta ficou para cima e a outra ficou para baixo. Logo, essas grandezas são inversamente proporcionais. A gente vai utilizar esse conhecimento na hora de resolver uma regra de 3 simples ou composta. Aqui no nosso primeiro exemplo, uma pessoa leva 2 dias para construir uma cerca de 50 metros de comprimento. Então, eu vou pegar essa informação e já vou colocar aqui, ó, a quantidade de dias e aqui o tamanho da cerca. Então, em 2 dias, constrói 50 metros. Continuando, para construir 250 metros, vai precisar de quantos dias? Então, perceba, dia abaixo de dias e tamanho da cerca abaixo de tamanho da cerca. Aqui eu montei a tabela, mas antes de começar a fazer qualquer cálculo, você vai ter que fazer análise se essas grandezas são diretamente proporcionais ou se são inversamente proporcionais. Pensa assim, se eu aumentar a quantidade de dias, e aqui um segredo, tá? Não olhe para os números, pensa só na grandeza. Se eu aumentar a quantidade de dias, eu consigo construir mais cerca ou menos cerca? Bom, se eu aumento a quantidade de dias, eu consigo construir mais cerca. Portanto, as duas setas ficaram para cima. E aqui nós temos grandezas que são diretamente proporcionais. Olha como ficou simples agora. Quando isso acontece, vai direto. Sempre tentando deixar o x na parte de cima. Então aqui eu vou fazer x sobre 2, 250 sobre 50. X sobre 2 é igual a 250 sobre 50. E agora é só fazer a conta. Aqui é uma equação do primeiro grau. Posso cortar esse zero. Vai ficar 25 sobre 5 vezes 2. X vai ser igual a 25 dividido por 5 é 5. 5 vezes 2, 10. Então eu vou precisar de 10 dias. Mais um exemplo. Você leva 2 horas para percorrer 100 quilômetros. Então aqui eu tenho tempo e eu tenho distância. Tá? 2 horas, 100 quilômetros. Na mesma velocidade, quanto tempo você levará para percorrer 250 quilômetros? Aqui, antes de fazer qualquer conta, você tem que ver se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcional. Pensa assim, se eu aumentar a distância que eu quero percorrer, eu vou levar mais horas ou menos horas? Bom, se a distância é maior, eu vou levar mais tempo, portanto, as duas grandezas são diretamente proporcionais. Olha como ficou simples agora. X sobre 2 é igual a 250 sobre 100. 0 vai embora, x é igual a 25 vezes 2 sobre 10. 50 sobre 10, x é igual a 5. Tá? No caso aqui, 5 horas.
Presta atenção aqui nesse exemplo. Em uma viagem, você está viajando 90 quilômetros por hora e leva 2 horas para fazer essa viagem. Só que na volta você decide vir mais rápido. Você vem a 120 quilômetros por hora. A pergunta é, você vai levar quanto tempo? Você já viu aqui que antes de começar a resolver, você tem que fazer análise das grandezas. Então aqui eu tenho velocidade e eu tenho tempo. Então pensa assim, ó, se eu aumentar a velocidade, o que é que acontece com o tempo da viagem? Vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir. Se você aumenta a velocidade, o tempo que você vai precisar para percorrer aquela distância vai diminuir. Como é que eu resolvo isso aqui? Vai ficar 90 sobre 120. Por que que aqui eu peguei o de cima sobre o de baixo? Por que que eu não posso fazer a mesma coisa desse lado? Porque está invertido. Então, se eu fiz o de cima sobre o de baixo, aqui eu inverto. Aqui eu vou fazer o de baixo sobre o de cima. Sempre dessa forma. Então, x vai ser igual a 90 sobre 120 vezes 2. Cancela esse zero com esse zero. Eu posso simplificar esse 6, esse 2 com esse 12 dá 6. Então, aqui vai ficar 9 sobre 6. Dá para simplificar? Dá. Então, isso aqui é a mesma coisa de 3 meios, porque 9 dividido por 3 dá 3 e 6 dividido por 3 dá 2. Isso aqui é a mesma coisa de 1,5 horas. Tá? Vamos agora para a parte de regra de 3 composta. Você vai já entender qual é a diferença de uma regra de 3 simples para uma regra de 3 composta. Em uma fábrica, 3 máquinas iguais engarrafam 5.000 unidades de refrigerante em 4 horas. Então, eu vou colocar aqui M para máquina, U para unidades e o Tzinho para tempo. Então, eu tenho 3 máquinas, 5.000 unidades e eu tenho 4 horas. Continuando, diz, em um certo dia, 2 máquinas estão funcionando. Então, aqui eu vou ter só 2 máquinas, mas eu preciso engarrafar 10.000 unidades. Aí a pergunta, vai levar quanto tempo? Que é o que eu quero descobrir. Então, perceba, qual é a primeira diferença? Quando eu tenho uma regra de 3 simples, eu só tenho 2 colunas. Sempre que eu tiver 3 ou mais colunas, a regra de 3 é dita composta, tá? Então, vamos resolver aqui um exemplo de regra de 3 composta. Vamos resolver esse exemplo. Você sempre vai comparar com aquela coluna onde ficou o que você quer descobrir. Então, e você vai comparar separadamente. Primeiro eu vou comparar aqui, ó. Se eu comparar o tempo com a unidade. Então, se eu tiver mais tempo, tá? Se eu tiver mais tempo, eu vou conseguir produzir mais unidades ou menos unidades? Eu vou conseguir produzir mais unidades. Então, quando eu comparo a quantidade de unidades com o tempo, eu vejo que essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Faltou agora comparar com a quantidade de máquinas. Então, se eu aumentar a quantidade de tempo para você fazer um trabalho, você vai precisar de mais máquinas ou menos máquinas? Pensa assim, se em vez de fazer um trabalho em 2 horas, eu te dou 10 horas para fazer o trabalho, tu precisa de mais máquinas ou menos? Você vai precisar de menos, tá? Então, o que é que aconteceu? Quando eu comparei a quantidade de máquinas com a quantidade de tempo, eu vi que essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Olha como é fácil aqui de armar. Eu vou sempre começar por aquela que tem a letra. Para facilitar aqui, eu vou simplesmente eu vou seguir aqui o posicionamento da seta, né? Então, vai ficar x sobre 4 é igual. Agora eu vou fazer o da quantidade de unidades. Tá no mesmo, a seta não está do mesmo sentido, então eu estou seguindo do mesmo jeito. Aqui vai ficar 10.000 sobre 5.000 vezes a última seta. Eu não vou fazer 2 sobre 3,
Por que eu não vou fazer isso? Porque a seta está invertida. Então, aqui eu vou fazer 3 sobre 2. Perceba que na primeira coluna eu fiz o de baixo sobre o de cima. Na segunda coluna eu fiz o de baixo sobre o de cima. Na terceira coluna eu não fiz o de baixo sobre o de cima. Por que eu não fiz isso? Porque a seta está invertida. É aqui onde você vê a necessidade de sempre que você for resolver uma regra de 3 simples ou composta, você fazer essa análise das unidades, das grandezas, para ver se é diretamente ou inversamente proporcional. Aí agora aqui só restou fazer a conta, né? Para facilitar, ó, 3 zeros, com esses 3 zeros vão embora. Esse 4 vai passar para o outro lado, aqui vai ficar 10 sobre 5, vezes 3 sobre 2, vezes 4. Posso simplificar? Não só posso, como devo. Aqui, ó, 2 vezes 5 dá 10, cancelei com 10. 3 vezes 4, 12. X é igual a 12. Portanto, nesse caso, eu precisaria de 12 horas. Mais uma questão. Aqui eu tenho impressoras, eu tenho páginas e eu tenho tempo. Aí eu digo, ó, 3 impressoras imprimem 100 páginas em 12 minutos. Assim, 2 impressoras imprimem 150 páginas em quanto tempo? Vou começar fazendo sempre a análise das grandezas. Então, eu vou comparar essas outras duas com aquela onde tem a letrazinha que eu quero descobrir. Então, pensa assim, ó, não olha para os números, é só para a análise das grandezas. Se eu aumentar a quantidade de tempo, eu vou conseguir imprimir mais páginas ou menos páginas? Mais páginas, então a seta também vai ficar para cima. Por que eu falo para você não olhar para os números? Porque senão você vai se confundir. Você vai confundir a seta com os valores. Mas eu não estou comparando os valores, eu estou comparando só a grandeza em si. Portanto, aqui eu comparei a quantidade de tempo com as páginas, com a quantidade de impressões. Ora, se eu tenho mais tempo, eu consigo imprimir mais, tá? Não tem nada a ver com os números que aparecem aqui nessa tabelazinha que eu mostro para vocês. Vamos agora comparar a quantidade de impressoras com o tempo. Então, imagina assim, se eu aumentar a quantidade de tempo, tu vai precisar de mais impressoras ou menos impressoras para fazer o mesmo serviço? Bom, você vai precisar de menos impressoras, tá? Então, aqui vai ficar x sobre 12 é igual a 150 sobre 100 vezes 3 sobre 2. Perceba, sempre quem vem aqui do primeiro lado do sinal de igualdade é aquele termo que tem a letra. Os outros dois, as duas frações que você vai gerar, elas vão sempre estar multiplicando. 2, 3 ou 4 colunas, assim, não importa, vai ser sempre multiplicando. Então, aqui eu segui a seta, ó, x sobre 12, 150 sobre 100. Essa, como está invertida, eu não fiz de baixo para cima, e sim de cima para baixo. Agora eu vou fazer as contas. Esse zero cancela com esse zero. Aqui o 12 passa para o outro lado multiplicando. X vai ser igual a 15 sobre 10, vezes 3 sobre 2, vezes 12. E aí você olha, dá para simplificar? Dá. O 2 eu consigo simplificar com 12, aqui fica 6. Aí aqui você vai ter que fazer a conta. 18 vezes 15. 5 vezes 8, 40. 0 sobre 4, 5 vezes 1, 5 e 4, 9, 8, 1. Baixo 0, 9, 8, 17, 7 a 1, 270. Então, vai ficar 270, x vai ser igual a 270 dividido por 10, não é isso? É. Então, x vai ser igual a 27.